A partida de Christian Horner, da Red Bull Racing, representou muito mais do que uma simples troca de comando na Fórmula 1. Simbolizou o encerramento de uma época que se estendeu por mais de 15 anos, caracterizada por vitórias memoráveis, mas também por controvérsias que fragilizaram as bases internas da escuderia de Milton Keynes. Hoje, Laurent Mekies ocupa a posição de CEO da Red Bull Racing, sem ter conhecimento dos verdadeiros fatores que ocasionaram a dispensa do seu predecessor. Será que essa ausência de clareza oculta questões muito mais complexas do que supomos? Para compreendermos a importância dessa transformação, devemos retornar ao começo de 2025. Christian Horner não representava somente o líder da Red Bull. Ele personificava essencialmente o espírito da organização desde sua origem. Durante seu comando, a equipe alcançou triunfos marcantes e se estabeleceu como uma das principais potências da Fórmula 1. Max Verstappen, atual tetracampeão mundial, amadureceu e evoluiu sob a orientação de Horner, formando uma aliança que aparentava ser inabalável. Porém, nos últimos 18 meses, fissuras começaram a surgir nessa fundação aparentemente resistente. Os primeiros sinais de turbulência emergiram com as acusações de conduta imprópria apresentadas por um colaborador da própria escuderia contra Horner. Apesar de ter sido absolvido em 2 ocasiões pelas investigações internas da Red Bull, o prejuízo já havia sido causado. A reputação de solidez e seriedade que Horner desenvolveu durante anos começou a desmoronar. Como se isso não fosse suficiente, personalidades essenciais da equipe passaram a deixar a organização. Adrian Newey, o brilhante designer responsável pelos veículos dominantes da Red Bull, optou por partir. Jonathan Whitley, estrategista de extrema confiança, também preparou sua saída. Rob Marshall, outro nome relevante da engenharia, tomou a mesma decisão. Casualidade? Improvável. A perda de profissionais talentosos não cessou nesse ponto. Outros nomes significativos da engenharia e da estratégia passaram a questionar o clima organizacional em Milton Keynes. Especulações sobre instabilidade interna se disseminaram pelo paddock, gerando uma atmosfera de dúvida que certamente influenciou o ânimo da equipe. Em uma modalidade onde a segurança e a harmonia são essenciais para o êxito, essas partidas constituíram um impacto arrasador na estrutura que Horner havia estabelecido ao longo dos anos. Contudo, o que verdadeiramente determinou o futuro de Horner foi o rendimento nas corridas. A Red Bull, que há alguns anos controlava os circuitos com domínio quase total, passou a demonstrar indícios alarmantes de deterioração. Na presente temporada de 2025, a escuderia encontra-se apenas na 4ª colocação no campeonato de construtores, uma posição constrangedora para quem se habituou a disputar os títulos. A McLaren assumiu o papel de líder, enquanto a Ferrari, agora com Lewis Hamilton em seu plantel, e a Mercedes posicionaram-se à frente da Red Bull na classificação. Para uma equipe acostumada ao triunfo, essa circunstância deve ter sido intolerável para os dirigentes austríacos. O contraste torna-se ainda mais evidente quando estabelecemos paralelos com o período glorioso da Red Bull. Entre 2021 e 2023, a escuderia parecia invencível. Verstappen colecionou títulos mundiais seguidos e os automóveis da Red Bull dominavam de maneira tão persuasiva que chegavam a ser criticados por tornar as competições previsíveis. Como uma instituição que alcançou tal excelência pôde regredir de forma tão súbita? A explicação pode residir justamente na instabilidade administrativa que se estabeleceu nos bastidores. Foi então que, nos dias posteriores ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha, a revelação aconteceu. Christian Horner foi dispensado de maneira repentina e Laurent Mekies, que dirigia a Racing Bulls, foi elevado para assumir o posto de CEO da Red Bull Racing. Mas aqui encontramos o aspecto mais fascinante de toda essa narrativa.
Mackes admitiu publicamente que jamais recebeu informações sobre as razões verdadeiras da demissão de Horner. Em suas declarações, quando indagado se a Red Bull havia esclarecido o motivo da decisão, ele foi direto. A resposta objetiva é não, eles não esclareceram. Como é concebível que uma alteração tão radical tenha ocorrido sem que o novo dirigente conhecesse os fundamentos por trás dela? Essa ausência de transparência suscita questões muito graves sobre como a Red Bull está administrando essa mudança. Será que os motivos verdadeiros são tão sérios que nem mesmo Mackes pode ter conhecimento? Ou existe uma estratégia maior por trás dessa aparente carência de comunicação interna? Mackes revelou que, ao invés de esclarecimentos sobre o passado, a Red Bull limitou-se a apresentar as metas futuras da escuderia. Conforme suas palavras, a prioridade atual é assegurar o direcionamento adequado e prevenir obstáculos em todos os níveis da corporação. Declarações que soam mais como um guia empresarial do que como uma justificativa convincente para uma mudança de tal magnitude. E quando questionado sobre o caráter permanente de sua nomeação, Mackes foi evasivo, reconhecendo que não pode assegurar sua permanência indefinida no cargo, assim como nenhum outro líder de equipe na Fórmula 1. Essa situação estabelece um panorama preocupante para a Red Bull Racing. Como uma escuderia pode se reerguer e retornar ao topo quando seu novo comandante não possui conhecimento completo dos problemas que ocasionaram a queda? Como Mackes pode executar transformações eficazes se não compreende exatamente o que falhou no passado? E mais relevante, será que essa falta de transparência não representa, na realidade, um indicativo de que os problemas internos da Red Bull são muito mais graves do que demonstram? A pressão exercida sobre Mackes é extraordinária. Ele necessita reverter uma situação que se degradou durante mais de um ano, restaurar a confiança dos pilotos, reconquistar o respeito dos funcionários que permaneceram na equipe e ainda realizar tudo isso sem ter acesso total às informações que poderiam ser fundamentais para esse processo. É como tentar reparar um motor sem conhecer exatamente qual componente está danificado. O tempo trabalha contra a Red Bull Racing. Com 10 etapas restantes na temporada de 2025, a escuderia precisa demonstrar sinais de melhoria rapidamente. A diferença de 42 pontos para a Mercedes pode parecer controlável, mas os 66 pontos de desvantagem para a Ferrari representam um obstáculo muito maior. E com a McLaren isolada na liderança, a disputa pelo segundo lugar no campeonato tornou-se o objetivo máximo realista para a Red Bull neste momento. Max Verstappen, como tetracampeão mundial, certamente não está contente com a situação atual de sua escuderia. Habituado a competir por vitórias e títulos, o piloto holandês agora se encontra em uma posição incômoda, tendo que aceitar resultados modestos, enquanto seus adversários comemoram no topo do pódio. A pergunta é: por quanto tempo Verstappen suportará essa situação? E se ele decidir que seu futuro encontra-se em outro lugar, qual seria o destino da Red Bull Racing? A situação torna-se ainda mais sensível quando consideramos o histórico de fidelidade de Verstappen à Red Bull. Foi essa escuderia que confiou em seu potencial quando ele era apenas um jovem talento, e foi sob a liderança de Horner que ele se tornou tetracampeão mundial. Mas a tolerância de qualquer piloto possui limites, especialmente quando se trata de alguém no apogeu de sua carreira. Se a Red Bull não conseguir oferecer um veículo competitivo nas próximas temporadas, não seria surpreendente ver Verstappen investigando outras alternativas no mercado. A partida de Christian Horner assinala o fim de uma era dourada para a Red Bull Racing, mas também pode simbolizar o início de um período ainda mais desafiador. Lohan Mackes herdou uma equipe em crise, colaboradores desestimulados, um automóvel que não consegue competir no mais alto patamar e, ainda por cima, foi mantido na ignorância sobre as verdadeiras razões que conduziram a essa situação.
Se Max conseguir inverter esse panorama e restituir a Red Bull ao topo da Fórmula 1, ele será recordado como o homem que resgatou uma das escuderias mais importantes da categoria. Mas se fracassar, pode ser que estejamos presenciando o declínio definitivo de uma potência que já comandou este esporte. O que você pensa? A Red Bull Racing conseguirá se recuperar dessa crise ou os problemas internos são profundos demais para uma solução rápida? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os bastidores da Fórmula 1 que você não vê em lugar nenhum.